Fala pessoal, Felipe na área, passando para mais um super diário de trade com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar. Recado importante para você aqui. Estamos, na ativa aí com o nosso Start 2024 com promoção, com um preço promocional bem interessante, bônus que você pode escolher se você quer um tempo a mais de tala ou se você quer um desconto, com uma porcentagem bem legal. Lembrando, ou é um ou é outro, né? Os dois não dá, né, querido? Então, o que a gente faz? Ou você vai escolher o tempo a mais de escala, ou você vai escolher o desconto, né? No plano anual, o desconto é de 15%, se eu não me engano. No plano de 6 meses é 10%, e no plano de 3 meses também é 10%. Lembrando, é uma escolha, uma vai anular a outra, beleza? Por tempo determinado, tá? Se eu não me engano, até o dia 22 aí que essa promoção vai estar na ativa. Então não perca o seu prazo. Ah, mas é que eu esqueci. Esqueceu, agora não adianta mais. Então garanta o seu bônus, garanta a sua promoção, garanta a sua vaga, porque depois não adianta. Vai vir aqui chorar que perdeu o prazo e vai receber não. Então não corra esse risco e garanta o quanto antes, beleza? Bom, pessoal, índice dólar, dólar e índice na tela aí. Vamos começar aqui pelo dolinha, se não me engano é pelo que a gente está começando aí a semana. Bom, contexto do dólar, gráfico de 60 minutos não mudou muito, para o contexto de abertura de ontem para hoje. O que a gente consegue visualizar aqui? A gente tinha um canalzinho de alta, com linha de tendência na ponta inferior, linha de tendência na ponta superior, o canalzinho se forma. O mercado vinha respeitando muito bem as extremidades dessa região, como a gente vem observando, passando para a gente aí a sensação de continuidade, dessa estrutura de alta se formando. Sim, de fato, a gente tem um pivôzinho de baixa formado no gráfico diário, mas ele vinha respeitando muito bem esse canalzinho no 60. Entendendo isso, trazendo para um contexto de abertura, a gente tem uma abertura hoje na base do seu canal, Então temos aqui o canal aqui nessa região. O mercado ele abre hoje bem próximo da base do seu canal, praticamente repetindo a mesma abertura que fez ontem. Porém, ontem a gente até conseguiu visualizar uma possível entrada bem agressiva, mas tinha mais, como que eu posso falar, mais suportes aqui nessa região. Se eu quero comprar, eu tenho que ter certeza que eu estou numa região de possível suporte. A abertura de ontem passava essa sensação para a gente. Hoje, a única coisa que a gente tinha aqui praticamente era que o preço abriu na base desse canal. E realmente fechou acima do ajuste. Então, se você é um pouco mais agressivo aqui, você até realmente conseguiu fazer um filtro pelo gráfico de 2 minutos. Pelo gráfico de 2 minutos. E a gente até estava em live aqui, que eu até fiz uma live hoje para fazer tipo um pré-mercado aqui com a galera, e ele deu sim a oportunidade de compra, porém não é uma compra que realmente me deixa confortável, por isso foi que eu não realizei ela, porque para mim aqui essa compra ela passa muita sensação de que para mim isso daqui tá bom, esse daqui ele tem um mínimo, e para mim, na minha opinião, quem opera, com o mínimo nunca vai ganhar dinheiro no longo prazo, essa que é a grande verdade. Então, se você é um pouco mais agressivo e para você esse movimento de abertura satisfez as suas necessidades operacionais, você tinha sim um ponto de start. O risco ele estava bem coerente, 7 pontos aqui nessa região, e você colheu os frutos aí, porque o mercado ele veio e entrega novamente uma primeira pernada bem interessante aí em termos de pontuação para o operador do dólar mais agressivo, Entrega praticamente linha reta 15 pontos, daí, 15 pontos tá muito bom, Pelo gráfico de 5 minutos, a gente traz esse contexto de abertura aqui, ele não dá oportunidade, e mesmo, é aquele negócio, como o pessoal da sala, não adianta tu querer ser corajoso na hora errada, que a hora da coragem realmente pro cara entrar aqui no dólar foi aqui embaixo, ele tinha realmente time. Depois você viu que andou a operação, ficou com uma dor de corno que não entrou lá embaixo e querer caçar ponto de entrada no meio do caminho, na minha opinião, é cagado. Isso daí é cagado. Então, se é para entrar, entra no ponto de compra correto, E o ponto de compra correto que eu cito aqui para vocês é dentro do meu operacional, tá? Não é cagando tese aí que só o meu funciona, não. Mas é passando para vocês sempre a leitura do meu operacional. Então, dentro do meu operacional, se o cara quiser ser um pouco mais agressivo, a compra era aqui embaixo.
Depois não adianta querer comprar no meio do caminho aqui, até porque depois a gente vê o gráfico vindo num movimento um pouco mais esticado. E como ele sai daqui da base do canal, quem sabe ele não vai visitar lá a sua região de máxima do canal, né? Outra coisa que tem que fazer é colocar um fibo dentro do dia anterior. Então eu pego aqui região de mínima e máxima, coloco um fibo dentro dessa região aqui, dessa pernada aqui, e tem que ficar de olho, porque ele sai da base do canal, rompe média móvel de 200, média móvel de 50 e vem dar uma travadinha na retração de 8. Né? O que eu espero aqui? Aqui só tem duas coisas para mim fazer dentro do meu operacional, tá? Dentro do meu operacional, né? Eu só, tanto é que comentei com o pessoal da sala, só opero se isso daqui acontecer. Ou o preço romper aqui a retração de 61.8 e montar um pullback na sua média móvel de 9 aqui nessa região, e aí, beleza, um ponto de entrada, um pivôzinho alinhado com as médias para quem sabe buscar a máxima do dia anterior, ou talvez se ele fizesse uma regressão aqui nessa região, como de fato o candle 8 fez, o candle 9 fez, o candle 10 fez, mas nenhuma dessas regressões foi ativada aqui. A do candle 8 aqui, ela me impossibilitou a entrada pelo padrãozinho canto da sereia, que está na apostila, tá? Apostila operacional também, que quem é aluno nosso aqui tem direito a material de apoio, tanto como protocolo mês positivo, tá? Então aqui, essa compra aqui para mim não foi válida aqui, porque aqui é setapeiro, né? Aqui a gente não forma setapeiro, a gente forma traders. E lembrando, uma compra de risco aqui nessa região exigiria, né, uma agilidade do seu operador. Então, se entrou aqui, enrolou muito, tem que sair no zero. Enfim, não consegui encaixar nenhuma compra aqui nessa região, até realmente visualizei aqui a possibilidade de ser uma bandeira. Eu já estava olhando com esse olhar de bandeira aqui nessa região, e a bandeira, eu sempre opero pullback no rompimento da bandeira, então teria sim que acontecer um pullback nessa região para mim conseguir pegar aqui antes do rompimento do 61.8, que de fato não aconteceu, e o mercado vem e dá uma pesada aí na abertura do mercado à vista. Temos um candle de ignição na ponta vendedora, aqui o candle 14, né, que foi testar novamente a região de ajuste. Eu queria para mim sair comprando aqui, porra, tá caçando fundo, caçando topo, eu não gosto de operar assim, né? Então não teve trigger aqui para mim. Aonde que o mercado vem e dá uma oportunidade? E aí também é critério do operador, tá? Eu sempre deixo muito bem claro, né, quando eu vou entrar, se vou entrar e por que vou entrar em uma operação ou por que não vou entrar. Então, quando a gente vira para um gráfico de 2 minutos aqui, já passamos pela abertura do mercado à vista, o próximo evento que realmente a gente tem que ficar de olho aí já seria uma abertura do mercado americano, seria essa região de topo aqui, né? Que conflui com uma retração de 61.8 nessa região. E o que o operador podia ter feito aqui? Temos um movimento de impulso, ancorou nas médias, para mim aqui padrão de candle nenhum aqui, tipo, baixar gatilho de entrada, não pegar calcanhar do pivô, não. O único ponto que realmente eu visualizei uma entrada, cara, não tem que ser feito. A entrada correta dentro do meu operacional seria aqui, rompimento desse pivô e stopzinho na mínima. Ah, mas se eu colocar o stop no candle que rompeu? Gambiarra. A verdade é que é gambiarra. E aqui também exige, né, destreza do operador, porque tu entrou em uma operação, rompimento de 61.8, topinho prévio. Tu vai ficar moscando aqui nessa região? Não, eu entrei com risco de 8 pontos, agora eu quero 16, eu quero 20. Não tá errado pensar isso, né? Porque essa que é a lógica, né? Pô, se eu puder pegar, né, 5, 6, 10 para 1, é o que eu quero, né? Só que de fato o mercado não está entregando isso. Então você entrou nessa região aqui, o mercado não conseguiu desenvolver, não consegue se manter acima dessa região de 61.8, porra, tira teu risco e sai no zero. Ou bate uma parcial que quando ele vir para romper a região de topo, é critério de cada um, tá, pessoal? Então o pivô ele foi acionado, chegou a pagar aí uma pontuação até ok, né? Acho eu aí, 5 pontinhos, acho que cabe no mínimo uma proteção. Caso você casou e insistiu na operação, aí não tem que ser feito. Aí você amargurou um stop de 7 pontos. Tínhamos indicadores hoje também para sair às 11 horas da manhã, indicadores relevantes aí para o mercado. Trouxe bastante volatilidade. E aqui entra até uma leitura que é seguinte. Até brinquei com o pessoal da sala, né? Porra, não conseguiu se manter acima de topinho prévio, não conseguiu romper 61.8, ele vem e monta um pivôzinho aqui. Claro, né? Porra, seria sensacional chegar aqui e falar, não, peguei a venda, olha aqui, ó. Né? A leitura foi feita, mas, porra, eu não vou me posicionar na hora da notícia. Eu sou, porra, um burro, né? Porque vim cagar tese pra mim aqui que, não, eu opero a notícia. Não,
porra nenhuma, essa é a grande verdade, né? Tu vai ali e aposta, né? Porque operar notícia é outra coisa, é tu entender o indicador que vai sair, tu saber as possibilidades, sendo positivo ou negativo, para que lado vai, e não ficar operando com stopzinho financeiro aí, enfim, tá? O mercado vem dar uma boa derretida, né? Até comentei com o pessoal da sala que esse candle aqui, o que sai a notícia, o candle 25, ele faz a movimentação de amplitude do que a gente vem observando na maioria dos dias. Esse candle aqui tem 30 e poucos pontos aqui, deixa eu ver certinho quantos pontos ele tem. Tem aí 33 pontos. Quantos dias a gente já não observou uma amplitude de 33 pontos, né? Então, é um candle que realmente a gente tem que ficar de olho nele, não só por conta do seu tamanho, como por conta que ele vem e rompe aquela linha de tendência. Ele rompe aquela linha de tendência e aí também vem um pouco da tua astúcia e da tua... porra, não pode ser inocente aqui no mercado, né? Vou vender aqui a mínima, porque isso aqui foi gift, isso aqui foi pivô, vai ter continuação essa barra aqui. De fato, até pagou alguma coisa? Pagou, mas aonde tá teu stop aqui? Tá lá em cima, tá aqui, se tá aqui foi estopado, ainda falei pro pessoal da sala. Cara, tem que ficar muito de olho aqui nesse dólar, porque ele vem, rompe aquela linha de tendência, é um candle de eventos, né? Na maioria das vezes ele volta tudo, então tem que ficar de olho. Temos regiões aqui de potencial suporte, que é a mínima da semana anterior, mínima do dia anterior. Cara, se for fazer alguma coisa, trabalha colado nas médias, né? E aqui, o único ponto que a gente poderia realmente pensar em vender aqui na sala foi aqui a perda do candle 32, o que não aconteceu de fato. Ah, mas e por que não o 33, o 34, o 35? Porque ele já está acima do ponto de suporte. Porra, isso daqui não sou eu que ensino, tá? Manda lá no direct do Mestre Stormer. Pergunta assim, Mestre Stormer, quem vende um suporte é o quê? Né? Ele vai te responder, quem vende um suporte é um tolo, é um burro. Né? Talvez aí ele te responda isso, porque eu já participei de um curso dele que ele fala exatamente isso. Porra, só vende um suporte um tolo. E só compra resistência também nas mesmas condições. Quando tu sabe que tem um ponto que o preço pode travar. Claro que em tendências, suportes vão ser perdidos, resistências vão ser rompidas. Mas aqui é um ponto que o mercado vende uma barra de eventos e a gente não sabe se vai precificar. A única informação que eu tenho é que ele tocou na mínima do dia anterior, fez um fechamento abaixo, depois não conseguiu mais fechar dignamente. Até a gente pode falar que tem uma falha de um pivôzinho de baixa aqui. Eu vou estar querendo vender aqui agora? Eu posso até vender para... vou fazer uma aposta, foda-se, um stopzinho na máxima, não sei, stopzinho financeiro aí, para ter um post no Instagram. Mas o que eu prefiro fazer, como eu comentei com o pessoal da sala? Eu já tenho um ponto aqui que realmente o mercado ele passa por uma informação importante. Sou a mínima do dia anterior. Porra, eu acho que o preço pode dar uma travada. Então, como que eu opero isso aqui? Eu espero o preço passar para baixo dessa região de potencial suporte, montar um pullback no gráfico de 2 minutos e acionar um pivôzinho. Não é muito mais fácil, muito mais técnico, muito mais visual fazer isso? Eu acho que é. Eu acho que é a maneira mais simples que tem de operar, mas as pessoas preferem ficar caçando o padrãozinho de candle, ficar caçando topo, caçando fundo, do que fazer o simples. Essa que é a grande verdade. Daqui tu tem um risco que é coerente com o tempo gráfico que você opera, você tem médias móveis alinhadas, você tem, né, teoricamente, um caminho livre. Claro que você tem que ficar de olho nessa regiãozinha de fundo prévio aqui, né, que é a atual mínima do dia. O preço acelerando como acelerou aqui nesse rompimento, qual que é o próximo ponto de suporte aqui? Não é a mínima da semana anterior? Então, como que tu não vai ter isso plotado no teu gráfico? Máxima e mínima do dia anterior, ajuste do dia anterior, máxima e mínima da semana anterior, do mês anterior. Tem que estar de olho nisso, pessoal. Muito mais importante do que o teu alvinho de FIBO sendo cravado, alvo de FIBO aí, é importante tu ter essas noções aqui. Porque senão tu vai estar toda a vida querendo cravar alvo de FIBO, mas tu tá entrando na cara de uma resistência, na cara de um suporte. Então, cara, cuidado, tá? O mercado, ele não é a tua média móvel, ele não é na tua projeção de FIBO. Ah, mas como que ele não foi dar o meu alvo de FIBO? Ficou devendo o alvo de FIBO. Porra, cada vez que eu escuto alguém falando isso aí, eu fico pensando, pô, mas o cara é muito foda pra ele achar que o gráfico ficou devendo o alvo de FIBO dele. É um fudido, né? Enfim, o mercado vem, paga aqui, né? Até botamos as projeções na tela aí, qual que é as projeções que poderiam ter sido feitas aqui, caso esse movimento de baixo tivesse dado continuidade. Primeiramente, uma projeção maior aqui no intraday, esta máxima com esta mínima projetada aqui, cravou o alvo de 100%, cravou mínima da semana anterior, não deu continuidade. Caso você quisesse
projeções menores aí, né? Você poderia fazer a projeção aqui deste movimento, aqui não chegou nem a dar alvo, né? Ou até mesmo uma coisa mais, né, mais contida, seria o quê? Essa mini projeção aqui. Quer cravar alvo de FIBO? Projeta o do movimento que você está entrando. Tá aí, ó, cravou 200%. Rodão, tá? Entendendo isso, o mercado foi lá, deu um totozinho na mínima da semana anterior, região de potencial suporte, entra a defesa aqui nessa região, e aqui é um ponto que eu até comentei para o pessoal da sala. Dentro do operacional que a gente tem, não importa qual é o teu operacional, tu tem que ter alguns filtros para realizar as tuas entradas. Isso é um fato. Tem que ter filtros. Ah, eu só compro se, eu só vendo se. Tem que ter uma série de regras, né? E aqui, o mercado, depois de ele demonstrar até mesmo aqui uma falha de um pivôzinho aqui, que ele forma um novo pivôzinho aqui, falhou o pivô miseravelmente, temos um candle de ignição, né, que realmente consolida o stop de quem vendeu essa região aqui, passa para cima das suas médias e vem testar agora. Lembra que aqui, quando ele passou para cima, ele era um potencial ponto de suporte, perdeu, vira ponto de resistência, então agora aqui eu tenho uma resistência, né? E não é qualquer resistência, é a mínima do dia anterior, né? Quando o preço vai lá e estopa a galerinha que vendeu aqui, o vendedor de fundo, o que ele faz? Ele vai, testa essa resistência, ancora nas médias e ele monta um pivô. Aqui também é outro ponto que pode chegar para vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. Pode comprar aqui. Quem não comprou é burro. Ó, tá de sacanagem. Eu não comprei aqui. Ainda falei pra galera, dentro dos meus filtros operacionais, eu não posso bater de frente com uma mínima do dia anterior. Mas até que ponto é importante a máxima mínima do dia anterior, uma região de ajuste? Cara, para mim, enquanto a gente não decidir para onde esse mercado vai, eu não quero estar rompendo essa região. Porque pode ser aqui um falso teste, um falso rompimento, e o mercado tá brigando nessa região. Então, eu não entro nesse rompimento, mas caso você queira entrar, você tem aqui um ponto de start nessa região e você tem um ponto de stop. O preço pagou lindamente, um stop justo até, 4,5 pontos. Qual que é a região de alvo aqui, Felipe? Alvos de FIBO aqui nessa região? Não, cara. Aqui, quando tá entrando aqui com uma operação de risco aqui, 4,5 pontos. O que eu coloco aqui para essa operação? Topo anterior. Se buscar topo anterior já não é um baita de um trade. Ah, mas eu queria alvo de FIBO. Novamente, você vai projetar, então, ou o movimento que você está entrando, né? Aqui, mas, projeçãozinha pequena, ou projeta o espelhamento desse movimento aqui. Vai pegar lá a mínima, e vai projetar essa pernadinha aqui para cima. Quase cravou o primeiro alvo que confluía, né, com topo prévio. Então, é muito mais uma questão de colocar o tipo e teco para funcionar do que tu decorar um setupzinho, que é ponto de compra, ponto de venda, o meu alvo é lá no FIBO e não fazer mais nada. É um cone, então, programa um robô para operar, que o robô faz isso melhor do que você. Eu acho que quando a gente vem aqui para o intraday, a gente tem que colocar o tipo e teco para funcionar, para não ficar eternamente posicionado, eternamente com a bunda na janela aí, e às vezes tu tem uma operação vencedora, que ela não deu teu 3-1, 4-1 que tu quer, ela vai 2 vezes próximo de uma região de alvo, tu não coloca no bolso, não protege teu capital, volta e amargura no stop, né? Mas, né, parabéns, né? Se tu consegue tomar um tipo de stop desse daqui, sei lá, né? Acho que day trade não é pra ti. Enfim, depois a gente volta para um contexto de gráfico de 5 minutos aqui, não preciso mais dessas projeções. O que eu consigo visualizar aqui? Perde a mínima do dia anterior de novo. Então, ou seja, o preço ele tá brigando nessa região, ele não sabe se ele vai perder, ele não sabe se ele vai romper para cima, né? O que eu tenho agora de informação é que o preço passou para baixo da mínima do dia anterior. O que eu vou sair vendendo aqui qualquer região de mínima? Não. O ideal é o quê? É uma troca de polaridade para vir e acionar uma venda. Só que ele não solta essa venda logo de cara. Essa venda não é acionada. O preço ele começa até mesmo a bandeirar aqui. Quando a gente vem e tenta fazer um fechamento acima, né, da mínima do dia anterior, candle 7.1, entra a defesa no candle 7.2, ele vai e troca a polaridade novamente nessa região até que solta mais uma vendinha. Aqui você tem um ponto de venda técnico, ponto de stop técnico, e aí é conduzir essa operação. Qual que é o ponto-alvo dessa operação, Felipe? Aonde que foi o primeiro teste? Não foi na mínima da semana anterior? Então é lá, cara.
deixa uma ordem apregoada lá. Porra, mas o preço andou, voltou, o que tu faz? Cara, no mínimo tira o teu risco que tá lá em cima, joga ele pro zero. Porra, nessa operação aqui eu não tenho mais prejuízo. Você entra agora, você joga a responsabilidade pro mercado. Você fez a sua entrada, se o mercado ele acionou a tua venda, se aproximou da região, tira o risco da operação, joga pro zero, você segura o balanço e depois tá lá. Coloca mais uma graninha no bolso. Então, na minha opinião, o mercado é isso, pessoal. Ele é um tanto quanto simples, tá? Mas é questão de colocar o ticket para funcionar e não querer decorar ponto de entrada, ponto de saída e gravar algo de fibra, tá bom? Então, o dólar para mim foi esse, hoje aqui, né? Deu possibilidade sim de entrada, mas o operador ele tem que ser ativo, não dá para ficar moscando muito não, tá? Uma amplitude até bacana hoje, 52 pontos e meio, né? Então, acho que deu uma volatilidade aí. O que deu um pouco uma bagunçada realmente foi o candle de eventos aí da notícia. Beleza? Vamos para o índice futuro. Índice futuro. Índice futuro na tela. O dia de ontem, né, foi um dia que moeu muito trader ontem na parte da manhã, né? Passou bem lateral e na parte da tarde realmente consegue soltar uma venda. Entendendo isso, eu tenho que dar uma olhadinha no gráfico diário. A gente teve aqui, na verdade, alguns pontos que a gente tem que tomar atenção. Primeiro, esses 2 dias aqui compradores, né? Foram dias amplos, realmente, que entregaram movimentos amplos. Depois tivemos 2 candles vendedores que praticamente devolveram todo o movimento. Quando a gente observa, né, o dia de ontem aí como um candle comprador, praticamente engolfando o candle da sexta-feira, opa! Eu tenho que começar a ficar de olho nas retrações deste movimento aqui. Ou seja, um fibro lá na região do 120,490, pegando a região de mínima aqui no 117,255, para mim ficar de olho nessas retrações aqui. E a gente percebe que o pregão de ontem ele se encerra bem próximo da retração, que para mim é a mais eficiente quando a gente fala de Fibonacci, né? É a retração de 61,8. O dia de ontem se encerra praticamente aqui. A abertura hoje traz para a gente o que? O contexto que ele abre dentro dessa consolidaçãozinha que ele fez na parte da tarde aqui. Cara, para mim aqui não é... Aqui a gente estava em live, né? Tanto quanto aquela compra que eu passei no dólar, aqui a gente teve o mesmo contexto de compra para o índice futuro. O que a gente tem aqui? Essa abertura dentro dessa consolidação que tivemos aí no fechamento do pregão de ontem. O preço abre aqui, pequeno gapzinho de baixa, mas nada demais. Logo, os compradores jogam o preço para cima da média e para cima do ajuste. Cara, eu não sou nenhum inconsequente de estar falando para os caras, não, vamos comprar aqui, pessoal, o rompimento da máxima do dia anterior, o rompimento de 61,8, né? E não adianta, se você faz isso, o teu stop está aqui no fundo, né? O stop ele é técnico. Ah, mas não cabe no meu bolso, vou fazer uma gambiarra. Aí o problema é seu, mas o stop é técnico. O stop é no último fundo, no último topo, tá? Ah, vou colocar o stop no que rompeu. É a típica gambiarra de quem não quer de quem não quer abraçar um stop técnico, tá? E de fato, aqui essa operação ela vem e starta, né, na mesma hora aqui e dá uma explodida. 500 pontos, nossa, peguei 500 pontos, viu? Porra, cagão pra caralho, não pegou, eu peguei. Porra, só que isso daqui para gerar um efeito cassino é rapidinho, tá? Então se você assumiu esse primeiro rompimento aqui, parabéns, você é bom, né? Conseguiu colocar 500 pontos no bolso aí bem rápido, só que na minha opinião muito arriscado. O que eu combinei com o pessoal da sala? Cara, a gente só vai comprar depois que o preço realmente conseguir romper 61,8 e ancorar nas médias. Esse post aqui eu até fiz ele lá no stories do Instagram. Qual foi o conceito dessa entrada aqui? Um conceito bem simples, na verdade. O mercado ele vem, rompe a retração macro de 61,8, o preço testa as suas médias aqui nesse primeiro momento, entra pressãozinha de compra, ele deixa mais uma ancoragem nas suas médias e aqui ele gera um pivôzinho ancorado com todas as suas médias. E aqui vem a parte mais legal. Eu não preciso assumir um risco de 300 pontos, ou se não aquele risco gambiarra, né? Vou colocar no que interromper e seja o que Deus quiser. Não, aqui o risco que você vai correr, ele é extremamente técnico, porque você realiza seu ponto de compra, seu ponto de stop ele está atrás das médias, então você tem uma operação com start técnico e stop técnico, visando como alvo região de topo prévio, né?
aqui, que é a máxima do dia, e a operação desenvolveu e foi até lá, né? Foi devagarinho, não foi tão rápida quanto aquela primeira operação, né, que o Fodão pega, né? Mas entregou uma pontuação ok, entregando até mesmo espelhamento aí com uma condução pela média móvel de 9 bem interessante, entregando, porra, na minha opinião, cara, uma operação com uma pontuação bem bacana, 400 pontos. Alvos de FIBO que eu estava trabalhando para esse movimento aqui eram esses daqui. Ele vem e crava milimetricamente o primeiro alvo do pullback, né? Bem interessante. O que, de fato, aqui, depois, né, passa pra gente a seguinte informação. Porra, não peguei a compra aqui embaixo, Felipe, o que eu faço? Tem que esperar, né, uma nova regressão na sua média móvel de 9. De preferência o quê? Trocando polaridade, testando o topinho prévio. Até de fato aconteceu no candle 17 mesmo que rompesse o padrão de candle, é um padrãozinho canto da sereia, ele não possibilita a compra aqui, né? E de fato não acionou mais nenhuma operação na ponta compradora, não nesse primeiro momento aqui, porque aí tivemos também a abertura do mercado à vista, é bunda na parede, não dá para ficar exposto aí, tivemos o indicador saindo também aí às 11 horas, que já foi essa pelada de alta aqui, mas essa queda aqui, na minha opinião, não tinha motivo para vender. O que eu comentei com o pessoal, cara, o que eu quero que o índice ele faça aqui realmente é que ele venha trocar polaridade com toda essa região aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho máxima do dia anterior, eu tenho rotação de meio ponto macro, que depois que ele rompeu, ele não veio trocar polaridade. Então aqui o pulo do gato foi ficar de olho nessa troca de polaridade. Eu até comentei com o pessoal, se acontecer um movimento dinâmico aqui, que é o que? Ele vem, entrega alvo de FIBO, troca a polaridade aqui nessa região e entrega um pivôzinho aqui, porra, temos um ponto de entrada. E de fato ele entrega esse ponto de entrada. Só que qual que é o problema? Os indicadores às 11 horas. Esse candle aqui foi o candle das 11 horas. Mas de fato ele te entrega um ponto de entrada. Mas perceba que você está extremamente alinhado, né, com um ponto de suporte, ponto de resistência, máxima e mínima do dia anterior, alinhado com os 60. Então o mercado ele vem e te entrega uma oportunidade, assim como deu aquela venda, né, no dólar lá na hora que saiu os indicadores, ele te dá a possibilidade de compra aqui. Poderia ter comprado aqui e falando, porra, sabia que a notícia ia fazer isso. De fato, a gente não sabe, né? Quando a gente faz um filtro pelo gráfico de 2 minutos aqui para tentar realmente visualizar uma possibilidade de compra aqui, nesse movimento das 11 horas, ele não entrega para a gente uma possibilidade aqui. Ou eu vou ter que estar entrando em operaçõezinhas aqui que não estão nem 80% alinhado com o meu operacional, né? E aí já foge, né, do meu conhecimento, né, cara? Porra, eu tô acostumado a fazer uma coisa, vou começar a inventar moda. Não vou. Mas aqui você teve ponto de pullback, aqui você teve ponto de pullback. O stop é como eu falo pra galera, teu stop tem que estar sempre protegido, é como se fosse uma brincadeira de polícia ladrão, né? Você tem que estar sempre protegido aqui, ó, sempre atrás de uma média, sempre no último fundinho. Caso você comprou aqui por contas de estruturas de alta e não padrãozinho de candle, você até conseguiu mais uma pontuaçãozinha interessante, vindo aí buscar um terceiro alvo daquele espelhamento aí, né? Porque ele vem primeiro, entrega o alvo de 100% e depois vai lá e crava o alvo, o terceiro alvo, né? 161. O mercado de fato não consegue entregar uma continuidade no movimento. Isso daí foi evidente, que ele não, todo esse movimento aqui de subida, ele não foi um movimento fácil, esse movimento aqui não foi um movimento fácil, embalado aí pelos indicadores, não consegue se manter acima dessa região, não preciso mais desse FIBO aqui para não ficar poluindo a minha análise. Opa. Entendendo isso, cara, Felipe, aqui seria um ponto de venda? Isso daqui seria um ponto de venda? Cara, eu prefiro não, tá? Felipe, aqui seria um ponto de venda? Também aqui eu não vendo pelos meus futuros operacionais. Da mesma forma que eu não comprei o dólar lá embaixo porque eu tinha a mínima e máxima, a mínima do dia anterior. Aqui eu não vendo índice porque eu tenho a média móvel de 50 passando nessa região aqui, né? Porra, eu não quero vender o rompimento dessa média móvel de 50. Mas de fato tem se mostrado, né, quando bem operado, lucrativo esse movimento. O que eu tenho de informação aqui? Os preços passaram para baixo da média. Primeira coisa que tem que fazer, FIBO na máxima do dia de hoje e FIBO na mínima. Aqui temos um operacional, né, um setup, também está aqui na nossa apostila, né, do nosso setup, que é o de ponta a ponta. E aqui, quando bem operado, né, o que a gente tem aqui? Um pivôzinho que vem para romper
a média móvel de 50. Eu não entrei aqui nesse movimento aqui. Ele parte da sua retração de 38 e este movimento aqui, ele tem como alvo a retração oposta de 61.8, que ele vem cravar aqui nessa região. Esse primeiro movimento aqui, caso o operador tivesse entrado, porra, foda-se, a média móvel de 50, caguei para ela. Você tem um ponto, você tem um ponto de venda muito. Isso daí tudo eu comentei no ao vivo, tá, galera? Aqui é só o resumo para vocês. Você tem o seu ponto de venda, você tem o seu ponto de stop, o mercado pega uma aceleração aqui, quando ele vem para romper esse movimento. A primeira coisa que você faz é tirar o seu risco lá de cima e joga o seu risco do 0 a 0. O mercado, ele vem, entrega um candle de ignição. Se você segurou o pullback, você colocou aí 300 pontos no bolso. Eu, particularmente, realizei só essa entrada aqui, que eu realmente achei que o mercado, perdeu as 3 médias. Eu tenho 4 médias, eu tenho que trabalhar sempre a favor de 3. O preço trabalha abaixo de 3 médias. Vamos vir buscar a abertura do dia, vamos trocar a polaridade lá naquela região de potencial suporte. Então, eu tinha alvos aqui nessa região, né? O preço vem, testa 61.8. Eu vou ficar com a bunda na janela aqui? Não. O mercado tem que ir lá, porque ele tem que honrar o meu setup, ele tem que honrar os meus alvos de FIBO. É de uma arrogância sem fim, né? Para alvos desse movimento que estava projetando essa máxima e esse paviozinho aqui para me entregar alvos de FIBO. Mas realmente mais importante do que alvos de FIBO, eu estava visando essas regiões de suporte aqui. O mercado não consegue, ele marca fundo aonde? Retração de 61.8. O preço vai chorado para cima das suas médias. Ele monta um primeiro pivôzinho aqui, ó, ancorado nas médias. Então, ou seja, já sei que o preço segurou na retração de 61.8, passou para cima das suas médias. Eu não posso mais pensar em vender. Agora é compra, mas sempre alinhado com as médias. Aqui eu tenho um ponto de start e um stopzinho aqui atrás das médias, para quem quisesse esse primeiro movimento mais arriscado. Eu esperei realmente ele se afastar um pouquinho dessa região aqui e peguei este movimento aqui. Onde ele realmente passa para cima das médias, ancora novamente, e temos um ponto de start e temos um ponto de stop nessa região. E aqui eu quero fazer uma ressalva, tá? O pessoal que opera comigo sabe muito bem da maneira como eu opero, né? Eu não vou botar um tiquezinho no rompimento do índice aqui, porque senão fica tomando muito falso rompimento, né? Tu opera aqui no gatilho, então, nossa senhora, toda hora. Então, o que eu tenho como regra aqui no índice? O start de qualquer operação no índice, não importa se é porque no gatilho ou se é por pivô, ele se dá 15 pontos, né, acima do ponto referência, né? Se é o pivô de alto, pivô de baixo, 15 pontos acima, não tá tomando aqueles falsos rompimentos. Esses 15 pontos que eu coloco de rompimento é os mesmos 15 pontos que eu vou utilizar no meu stop. Então, ou seja, se eu utilizo 15 pontos para o rompimento de uma operação, eu vou utilizar 15 pontos, né, para o stop de uma operação. Por que eu estou falando isso? Porque a gente teve essa situação, né, aqui acontecendo hoje. Tivemos o start dessa operação, 15 pontos acima eu comprei, 15 pontos acima do candle 68, e meu stop estava 15 pontos abaixo do candle 70. E aqui essa operação, como vocês podem visualizar aqui, ela é startada aqui nessa região, né? Ela tem o seu start acionado. A operação não dá aquela explodida logo de cara e ela vem testar a região de stop. E aqui tem um pessoal da sala que tá na live aqui. Por um tique ele não me estopou, né? Por um tique. Ele veio abaixo do candle 70, ele veio 10 pontinhos. Meu stop estava 15 pontos abaixo do candle 70, né? E aqui, às vezes, o cara não tá muito atento ao que o cara faz, coloca no olho aqui, o cara sempre se preocupa muito com o start da operação, com o start, o alvo, né? E não tem uma preocupação com o stop, né? Eu comentei que o pessoal fala, meu ponto de entrada está, né? Ele está, se não me engano, no 55, o meu ponto de stop está no 805 preço, tá? E quem não prestou atenção nesse pequeno detalhe tomou um stopzinho aqui. Eu não tomei esse stop por conta de um tique, né? Mas aí meu protocolo também diz que quando o meu stop ele é ameaçado, a primeira oportunidade que eu tiver aqui dentro dessa operação, eu devo sair no meu ponto de entrada, no zero, na minha região de break-even, né? E de fato o preço ele vai lá, lambe o meu stop, me dá a saída no 0 a 0. Se, né, eu quisesse realmente continuar posicionado, eu tinha alvos para essa operação aqui como sendo topinho anterior e até potencial máxima, né, do dia,
porra, teria dado aí uns pontinhos bem legais, algo em torno de 500 pontos nessa operação aqui. Mas não, segui meu protocolo aqui saindo 0 a 0. Mas percebam, pessoal, é detalhe. Às vezes o que separa a gente, né, de estar em uma operação vencedora e trocar por uma operação perdedora é detalhe. Então se atentem aos detalhes, tá bom? E cumpram as regras, porque às vezes a gente cria um monte de regra, principalmente no final de semana, né? Quando o cara não tá muito contente com o seu operacional. Porra, monta o plano que nem Pink Cérebro, vai dominar o mundo. Segunda-feira esquece tudo, né? Não segue nenhuma das regras que, né, que estabeleceu durante o final de semana. Então crie regras, materializem as suas regras, façam como a gente aqui na sala educacional, tem os seus gatilhos de entradas materializados, tem o seu protocolo de condução de operações materializados. E, é baratinho mandar fazer uma apostila, em qualquer papelaria aí. Por quê? Porque tá com aquele negócio aí, enquanto o mercado não tá fazendo nada, fica revisando, né? Fica rabiscando, né? E se atentem aos detalhes, beleza? Então esse foi o meu dia aqui juntamente com a galera da sala educacional, né? Estamos finalizando, né, o mês de agosto e novamente, né, lembrando vocês, estamos com o Start 2023 aí na ativa, então não perca seu prazo, não perca a sua oportunidade de garantir bônus aí exclusivos, né, descontos exclusivos, porque se perder o prazo, acabou barbada, beleza? Um forte abraço a todos e valeu!